Muito bom. Obrigado, pastor Juliano. Sempre muito cordial nas boas-vindas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Graça e paz de Jesus. Como o pastor Juliano mencionou, a gente começou uma série no livro de Jonas, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá, exatamente no livro de Jonas. A gente vai fazer a parte 2 hoje. E o que a gente vai fazer hoje é ler o capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro de Jonas, com exceção do último verso. Tá? O verso 17 a gente vai deixar para a semana que vem, mês que vem, desculpa. Porque, logicamente, o verso 17 se encaixa melhor com o que vem depois. Então, a gente vai ler do verso 1 ao verso 16, tá? Já eu estou vendo o pessoal folhear ainda a Bíblia. Vamos lá, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E aí eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo, e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Só que em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ele no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Só até aqui, só até aqui. Vamos orar mais uma vez, pode ser? Senhor Deus, nós somos pecadores, nós somos indignos de estarmos na Tua presença, de dirigirmos a palavra ao Senhor, de dirigirmos os nossos olhares ao Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos inclinados ao mal, nós vivemos as nossas vidas como se fôssemos deuses sobre elas,
Nós preferimos em muitos momentos ainda seguir o caminho da autonomia, e nós fazemos as coisas do jeito que nós bem entendemos muitas vezes. Mas nós somos amados pelo Senhor também. E se estamos aqui nessa noite é porque a Tua graça nos alcançou e continua a nos alcançar e continua a nos chamar para perto do Senhor. Então nós queremos pedir, confiantes não na nossa sabedoria, não na nossa capacidade, mas confiantes na Tua graça, na Tua bondade, no Teu poder, para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, e que o Senhor nos ajude, por meio desse capítulo, dessa história de Jonas, a nos enxergar nela, a entender aquilo que o Senhor ensinou para Jonas, aquilo que o Senhor se revelou de si mesmo por meio desse texto, para que assim nós possamos enxergar também a nossa própria condição, e para que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito, nos voltar para Ti mais uma vez. Fala conosco, nos dá corações prontos para Te obedecer, vence os mecanismos de defesa, Senhor, que nós construímos para fingir que não estamos Te ouvindo, ou para Te ouvir, mas para não Te obedecer, para continuar moldando o Senhor segundo as nossas expectativas. Vence-nos, Senhor. Fere os nossos corações e cura com a Tua palavra, cura com a Tua graça, cura com o Teu Espírito, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, eu adoro fazer isso, né? Sempre antes de começar um sermão, eu gosto de propor uma pergunta para você pensar e às vezes para você cochichar com a pessoa que está ao seu lado, né? Deixa então pedir para você cochichar brevemente com a pessoa que está do seu lado. Seguinte, se a sua vida virasse um filme, ou uma série, né? Hoje em dia é mais série, né? Ou um dorama, né? Dorama não vale porque dorama é muito fácil a resposta. Série ou filme, né? Que gênero literário você acha que um filme a seu respeito teria? Seria uma comédia, assim? Um drama? Né? Por isso que eu tirei dorama da equação, porque dorama é fácil, né? Seria um drama, seria uma aventura, um épico? O que seria? O que você acha? Pensou? Pensou? Deu. Jóia. Vamos lá, olha só. No mês passado, a gente começou a falar sobre a história de Jonas, né? E quando a gente embarcou nessa nossa viagem, nesse nosso passeio pelo livro de Jonas, no mês passado a gente viu que a história de Jonas, entre muitas outras coisas, serve de espelho para nós, para que nós consideremos a nossa própria situação como povo de Deus. E logo de cara nós vimos no mês passado que os primeiros versos nos oferecem um perfil, um retrato um tanto sóbrio do protagonista desse livro. Jonas, conforme a gente viu, era um profeta de verve, de inclinação nacionalista, que viveu ali no período do rei Jeroboão II, e que havia sido chamado e comissionado por Deus a pregar contra a impiedade de Nínive. Só que apesar de ser um profeta chamado pelo Deus vivo de Israel, ele sequer consegue contemplar a possibilidade de ver os seus inimigos arrependidos. Então, conforme a gente viu no mês passado, o que acontece é que em seu orgulho político e religioso, Jonas se levanta prontamente assim que a palavra do Senhor vem até ele, só que ele vai na direção oposta. Ele foge para o alto mar, achando que poderia se esconder de Deus e da sua própria consciência. Mas a gente viu também que Deus não tem, pessoal, um plano B. Deus deseja não somente que a sua palavra vá de fato até Nínive, como também ele deseja que isso aconteça por meio de Jonas, por meio do seu mensageiro, por meio desse profeta que ele chamou para fazer essa tarefa. Então, como resultado, a gente viu no finalzinho da mensagem do mês passado, o Deus de Jonas
que é também o Deus de todas as nações, de toda a criação, como resposta a essa fuga de Jonas, Deus envia uma tempestade. E a gente viu que nem toda tempestade na vida é complô da Rede Globo, lembra? Nem tudo na vida é coisa do capeta. É Deus quem manda essa tempestade. E quando Deus manda essa tempestade, até mesmo o porão onde Jonas estava escondido é chacoalhado. Agora, na passagem de hoje, o que a narrativa vai fazer? O que o restante do capítulo 1 vai fazer? A narrativa vai continuar essa exposição bastante detalhada e aprofundada do caráter de Jonas. Se a gente viu um esboço no mês passado, naqueles primeiros 5 ou 6 versos, não lembro agora, os primeiros versos do primeiro capítulo, a gente pintou um esboço do caráter de Jonas, agora a gente vai começar a colocar as sombras, a gente vai começar a colocar um pouco mais de detalhe. E o que o restante do primeiro capítulo vai fazer é destacar agora, não somente, pessoal, o distanciamento entre Jonas e os propósitos de Deus, como também vai fazer um contraste entre Jonas e as pessoas em seu entorno. Então, se no mês passado a gente analisou, a gente destacou a distância entre Jonas e Deus, agora a gente vai ver a distância entre Jonas e as pessoas em seu entorno. Porque o que a gente percebe é que entre os navegantes daquele barco onde Jonas se encontra, existe um interesse claro e unânime de sobrevivência e um espírito muito forte de solidariedade. Todo mundo ali no barco quer sobreviver. Ninguém, não existe uma alma ali que quer morrer naquela tempestade. Então, diante daquela tempestade, todas as pessoas presentes naquele barco, o que eles fizeram? Eles uniram as suas forças para tentar se salvar, com uma única exceção. Essa exceção é Jonas. Enquanto todas as pessoas daquele barco estão empenhadas em tentar sobreviver, Jonas, que é o único representante do povo de Deus naquele barco, é o único também que finge que não está lá. Ele dorme, ele ronca, ele dorme o sono profundo, pessoal, de quem não é sono profundo quem tomou Dramin antes de embarcar, é o sono profundo de quem não suporta a ideia de que o seu Deus tem o interesse de alcançar todos os povos da terra, inclusive os seus inimigos, inclusive aqueles que estão no outro oposto do espectro político-religioso. Então ele dorme. Então, dessa maneira, pessoal, se o início do livro nos dá a impressão de que a história de Jonas vai ser caracterizada por um grande drama, a gente começa a notar rapidamente, conforme a gente prossegue na nossa leitura, que os acontecimentos seguintes são marcados, na verdade, por um tom tragicômico. Se alguém fizesse um filme sobre o Jonas, nessa primeira parte, com certeza o gênero seria da tragicomédia. Porque nesse primeiro capítulo de Jonas, o que a gente vê é que a história e a trajetória de Jonas é repleta de contradições. E de fato, pessoal, a sequência dos eventos aqui da passagem, ela é narrada para nós de tal maneira a destacar uma sequência de ironias nas desventuras que vão acontecendo com Jonas e com seus companheiros de viagem. E aqui a gente tem 10 ironias. É uma série de 10 contradições que a narrativa está pintando para a gente, que se torna nítida, principalmente no contraste entre a atitude de Jonas e a atitude dos demais envolvidos naquela situação. É como se essa série de ironias, pessoal, em si mesma, já nos ajudasse a entender de forma um pouco mais precisa e detalhada, por um ângulo até mesmo satírico, o estado do coração do Jonas.
E, por implicação, a narrativa nos convida a enxergar da mesma forma, pela mesma perspectiva, pelo mesmo ângulo, a condição do nosso próprio coração nas mais diversas tempestades que nós podemos atravessar. Então, lembrem-se, o livro de Jonas é um espelho, pessoal, para que nós enxerguemos a nós mesmos. E a passagem de hoje, então, nos oferece uma visão ainda mais aprofundada do que acontece quando o povo de Deus coloca os seus interesses acima dos interesses do próprio Deus. Tá joia? Então vamos lá. Se você já me ouviu pregar e você, no fundo do seu coração, já reclamou que eu nunca preguei em pontos, aqui vão 10 pontos para você nunca mais reclamar, tá bom? 10 ironias. Qual que é a primeira ironia que a gente vê no que a gente acabou de ler aqui no primeiro capítulo de Jonas? A primeira ironia é o próprio ambiente em que Jonas se encontra naquele barco, pessoal. Para pensar comigo. Jonas está naquele barco por quê? Não foi porque Deus colocou ele naquele barco. Jonas está naquele barco porque ele não queria se dirigir ao povo idólatra, imoral e ímpio de Nínive. Ele sequer queria ver o rosto pintado dos ninivitas. Quanto menos ainda considerar a possibilidade dos ninivitas se arrependerem de seus maus caminhos. Só que por conta da sua desobediência, por conta do seu fervor nacionalista, por conta da sua obstinação, por conta da sua fuga da presença de Deus, Jonas está onde agora, gente? Ele está ali naquele barco, em seu ódio mortal pelos ninivitas, em sua fuga, só que ele está num barco cheio de pagão. Ele não quer ir para Nínive, porque é uma nação, é uma terra cheia de pagãos, e quando ele foge da presença de Deus, ele se vê cercado do quê? De pagãos. A única alternativa que ele encontra, quando ele foge da presença de Deus, é se ver em um contexto pluralista. Não somente cercado de gente que adora outros deuses, como também tendo agora que interagir com essas pessoas de perto, prestando contas para eles. Ou seja, ele não quer pregar para os ninivitas, mas ele acaba preso em uma tempestade em alto mar com os pagãos de Jope. Gente, é muito engraçado, vocês não acham? É muito engraçado. E aqui está o ponto. Aquele barco pluralista, lotado de gente ímpia, né? Um termo favorito dos evangélicos para se referir àqueles que não são evangélicos, né? Os ímpios, lotado de idólatras, foi consequência da recusa de Jonas de obedecer a Deus e de ir para Nínive. Aquele barco, no meio do caos, do mar agitado pela tempestade, e repleto de pagãos adoradores de deuses falsos, portanto, nada mais é do que uma extensão, do que uma consequência da incoerência do coração do próprio Jonas. E é isso que acontece quando a gente decide seguir um caminho contrário àquele que Deus propôs para nós como povo de Deus. Nós nos vemos cercados de gente, nós nos vemos em ambientes que nós achávamos que poderíamos evitar, fugindo de Deus. Mas a gente está lá, igualzinho. Aí, pessoal, o que acontece em seguida é que o capitão do barco fica sabendo que tem um cara no porão. Então vamos lembrar um pouco do que a gente acabou de ler. Começa a vir a tempestade está prestes a quebrar o navio no meio, todos os tripulantes daquele navio começam a se desfazer das cargas, porque eles querem liberar peso para tentar sobreviver, e está todo mundo ali orando ao seu Deus. A gente até brincou no mês passado que se Jonas fosse um crente evangélico, ele teria levantado do sono só para falar, está amarrado em nome de Jesus, né? Ele teria levantado por isso. Mas ele não faz isso. Só que aí chega um momento que o chefe ali, né, o capitão do barco, fica sabendo que tem um cara que não está ajudando. Ele está dormindo, totalmente inerte,
apático, e esse cara é um cara chamado Jonas. E aí o que o capitão faz? Ele vai lá tirar a satisfação do Jonas, porque está todo mundo no mesmo barco, literalmente, suando a camisa para se salvar, mas esse Jonas não está participando. Então o capitão vai lá, e ele vai especificamente para chamar a atenção do Jonas. E aqui está uma outra coisa, né? O grande profeta do Deus Altíssimo, o cara que falava em nome do Senhor, o cara que tinha a unção, assim, a autoridade de abrir a boca e falar, assim diz o Senhor. Aquele que falava em nome do Deus que abria o mar, que tinha aberto o mar vermelho. Toma agora um puxão de orelha de um pagão. De um cara que sequer temia o Deus vivo, o Deus de Israel. Vocês lembram o que aconteceu uns anos atrás, né? Na pandemia. Que os evangélicos se meteram em um monte de bobagem. E quem que puxou a orelha dos evangélicos? Foi o mundo. E se você ainda acha que isso é complô da Globo, meu amigo, pense de novo. Porque aconteceu exatamente igualzinho com Jonas. Quem vai repreender o grande profeta de Yahweh é o capitão ímpio, idólatra daquele barco. E aí a razão da bronca é mais confrontadora ainda, porque o capitão do barco repreende o profeta, não por sua falta de posicionamento político, ou por sua falta de opinião. Ah, você não vai se posicionar, ó Jonas. Não, na verdade Jonas é repreendido por sua falta, sabe do quê? De oração. O que é que está acontecendo com você? O capitão pergunta. Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. E, gente, nesse momento, a essa altura, o capitão do barco ainda não tinha compreendido isso. Já que o pedido dele reflete simplesmente o pensamento pagão de que todo mundo precisa orar por todo mundo. Para todos os deuses aqui. Vamos, como se diz, vamos garantir, né? Então, reza para Maria, para Jesus, para não sei mais quais divindades, vamos rezar para todo mundo, porque vai que a gente esquece algum. Então, o pedido do capitão não é um pedido de alguém que se converteu naquele momento, pelo menos a essa altura. É de alguém que, assim, está desesperado, então vamos lá. Todo mundo ora por todo mundo. Certo? Mas nós, leitores, sabemos muito bem que se tem alguém naquele barco cuja oração de fato podia fazer alguma diferença, esse alguém era Jonas, o profeta do Deus Altíssimo, do grande Eu Sou. Se tem algo que Jonas, o representante do povo de Deus naquele barco, pode fazer naquela tempestade, é orar. Mas até para isso, o pagão do capitão precisa puxar a orelha do Jonas. E de fato, pessoal, na perspectiva do capitão, do comandante, né? Da palavra capitão não pega bem hoje em dia, né? Essa repreensão era um apelo a que Jonas fizesse algo pelo bem comum. Olha o pedido do comandante. Junte-se a nós e faça algo. E isso por si só já é razão boa o suficiente para o Jonas tomar essa bronca. Você só pensa em você, Jonas. Você não está preocupado com o grupo. Você só pensa nos seus interesses. Você só pensa em garantir os seus direitos, a sua agenda. Está todo mundo no mesmo barco, cara. Se esse barco afundar, você morre também, Jonas. É isso que o capitão está falando para o profeta. Está chamando ele para o bom senso. Mas para Jonas, pessoal, aquelas palavras tinham uma conotação muito mais sutil ainda. Porque o que o capitão vai dizer para o Jonas é: levante-se e clame ao Senhor. Certo? Foi exatamente isso que a gente leu na passagem. Levante-se, clame ao Senhor. Só que o detalhe é que no hebraico, os verbos aqui, kum e kará,
são exatamente os mesmos verbos falados por Deus no verso 2, quando Deus chama Jonas para ir para Nínive. Jonas, levante-se e clame. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque se a gente se colocar no sapato do Jonas, dá para imaginar o que veio na cabeça dele quando ele ouviu as palavras do capitão. Ah, não, até você? Quer dizer, Deus falou primeiro com Jonas no verso 2, levante-se e clame. Jonas foi na direção contrária, ele se enfia no porão do barco. Lá no porão do barco, no meio da tempestade, é o capitão agora que vai falar, levante-se e clame. Eu fico imaginando o Jonas, fala sério, de novo, me deixa em paz, estou aqui quietinho, na minha. Então a chamada que Jonas toma do comandante escancara a continuidade entre a apatia dele e a sua desobediência de pregar em Nínive. E aqui está a segunda ironia, pessoal. A segunda ironia é que Deus precisa usar o apelo desse comandante, que era um pagão idólatra, para lembrar Jonas de qual era a sua vocação. Eu acho que Deus usa, às vezes, quem você acha que é do capeta, para te lembrar que você, muitas vezes, está pior que esse cara. Foi isso que Deus fez com Jonas. Então você já se viu uma situação como essa, em que os descrentes falam mais verdades e são mais sensatos do que o povo de Deus? Já viu? Eu já. E eu acho que os últimos anos nos dão exemplos dessa realidade. A terceira ironia acontece em seguida, no verso 7. Diante da falta de oração do profeta e da incapacidade dos navegantes de acalmar aquela tempestade, afinal, eles estão orando para quem, né? Então, óbvio que não ia funcionar o clamor daqueles caras, certo? Mas diante da falta de oração do profeta e da incapacidade, então, dos navegantes de fazer alguma coisa em relação àquela tempestade, a tripulação se vê agora na necessidade de encontrar o responsável, o culpado por aquela calamidade. Então, o que eles vão fazer? A gente acabou de ler, né? Eles usam o velho método de lançar sortes para obter alguma resposta. Antigamente o pessoal fazia isso. Eles jogavam dados ali, né? Jogavam um palito, como é que chama? Lona, né? Para descobrir algumas coisas, para discernir algumas coisas. E aí vejam que coisa. Eles lançam sortes e não tem nada de divinamente infalível naquele método. Tá? Mas nessa situação, eles lançam sortes. E Deus, em sua soberania, usa aquele método que não é infalível para fazer a sorte cair sobre quem? Sobre Jonas. Tragicômico. Sabe quando tudo parece dar errado para o povo de Deus? Entre aspas, dá errado, né? Tem muita coisa que a gente acha que dá errado, mas que na verdade é Deus tendo misericórdia da gente. Você sabe disso, né? De novo, que não é o capeta. Então, de novo, nem sempre isso é seta. Nem sempre isso é levante. Pode ser que Deus esteja falando alguma coisa para o povo de Deus. Pode ser que isso seja um ato pedagógico da parte de Deus. E aqui é impossível a gente não imaginar mais uma vez o que se passava na cabeça do Jonas. Eu fujo, me enfio no porão, vem a tempestade, o capitão bate na porta do meu aposento, ele repete exatamente as mesmas palavras que Deus falou comigo quando ele me chamou para pregar para os ninivitas. E agora eles precisam saber quem é o culpado, eles lançam sortes e as sortes caem sobre mim. Sério? De verdade? E aí, como resultado, o que acontece? A sorte cai sobre Jonas e os tripulantes iniciam um interrogatório. Eles convocam Jonas para uma CPI da tempestade. Ele é chamado a
responder algumas perguntas. Quem é o culpado por esse mal? O que você faz da sua vida? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Onde você nasceu? Quem são seus pais? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E aí o que a gente precisa sentir nesse ponto é o desespero dos navegantes. Porque eles estão tão profundamente interessados em resolver o problema, que uma vez que a sorte cai sobre Jonas, eles passam a enxergar todas as suas vidas em total dependência agora ao Deus de Jonas. Se você é o culpado, a minha vida depende de você agora, cara. Vamos, responde, velho, responde. Da onde você é, o que você fez, o que você faz da sua vida, quem são seus pais. Vai, cara, eu tenho família para cuidar, eu tenho que voltar para minha casa, mano, eu não posso morrer. Responde. E aqui está a quarta grande ironia. Os deuses pagãos da antiguidade eram todos nacionais. Os deuses na antiguidade agiam de acordo com cada povo, eles pertenciam ao seu próprio povo. Só que agora, esses viajantes pagãos passam a enxergar o seu próprio destino atrelado de uma forma muito profunda ao Deus de Israel, ao Deus de Jonas. Olha que coisa. Eles agora se enxergam muito mais em dependência ao Deus de Jonas do que o próprio Jonas. Os caras se tornam mais crentes do que Jonas. E aí, por outro lado, o que a gente vê é que quando Jonas vai responder as perguntas que eles fazem, o depoimento que Jonas presta naquela CPI da tempestade para os navegantes, não poderia ser o mais cômico, ainda que verdadeiro, porque olha o que ele diz: eu sou hebreu e eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. No hebraico, Jonas diz literalmente: eu sou hebreu temente ou crente em Yahweh, o Deus dos céus que criou o mar e a terra. E uau, né, gente? Nota 10 para a ortodoxia. Que afirmação ortodoxa. Ele é hebreu que teme o Senhor. Diferentemente dos deuses falsos dos navegantes, Jonas confessa que o Deus dele é o único Criador supremo de todas as coisas, inclusive do mar que estava prestes a engolir todo mundo ali. Que cara ortodoxo é Jonas. Mas horas bolotas, né? Se Jonas realmente é temente, é crente em Yahweh, que diabo ele está fazendo naquele barco? Que diabo ele está fazendo lá? E pior, se ele é temente a Yahweh, que diabo ele está fazendo dormindo naquela tempestade, que é resultado da sua própria rebeldia. Então, dessa maneira, a gente percebe uma quinta ironia dessa história. A quinta ironia dessa história está no fato de que a confissão teológica de Jonas só evidencia ainda mais o seu engano. Porque aquilo que ele diz acreditar não corresponde com aquilo que ele vive. Uma ortodoxia que não é acompanhada de obediência genuína é uma heresia. E Jonas ali age como um herege. Aí no verso 10, a gente dá sequência aqui, e o que a gente vê? A gente vê a repetição da repreensão do capitão, só que agora essa segunda repreensão que o capitão dá para Jonas, acontece da boca de todos os tripulantes. Se na primeira vez foi o comandante que falou: o que você está fazendo? Agora que aconteceu a CPI e o Jonas confessou publicamente a sua rebeldia, né? Agora é a tripulação inteira que fala: mano, como é que você teve coragem de fazer isso, seu bocó?
Você adora o Deus, Criador de todas as coisas, e você fugiu dele, seu tonto. E agora está todo mundo sofrendo por causa de você, seu bobo. E aí o que acontece é que Jonas toma uma geral. Ele apanha de todo mundo. E de novo, deixa eu repetir mais uma vez. Nem toda crítica que o povo de Deus recebe das pessoas do mundo é conspiração da Rede Globo. Às vezes é uma geral que a gente fez por merecer tomar. Às vezes é a voz da sabedoria divina nos dizendo que nós mesmos abandonamos em nosso apego a nossas preferências ideológicas e religiosas, que nós abandonamos o caminho que nós devíamos seguir. E note o peso da pergunta que a galera faz para o Jonas. Você diz que teme a esse Deus, mas então por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, sujando as suas mãos com os jogos políticos de poder, igreja? Vocês se dizem defensores da família, defensores dos valores, defensores de não sei o quê. Olha para vocês, igreja. Se baixar a polícia em vocês, não fica um. É isso que os tripulantes estão falando para Jonas. Você teme a Yahweh? O que você está fazendo aqui então? Então, é quase que como se aqueles pagãos estivessem muito mais dispostos a temer e a obedecer ao Senhor do que o próprio profeta Jonas. E essa é a sexta ironia. A sexta ironia é que Jonas toma uma geral e ele se vê numa posição em que os próprios pagãos demonstram uma disposição muito mais pronta para obedecer a Deus do que ele mesmo. Agora, quando a gente chega no verso 11, pessoal, já está bastante evidente que a situação alcançou um ponto irreversível. Então, nesse ponto, quando a gente chega no verso 11, a gente começa a perceber que ficar falando de teologia não vai resolver o problema. Por quê? Porque quanto mais eles conversam, mais forte fica a tempestade. Mais terrível fica aquela situação. Então, diante da intensificação da tempestade, a única esperança que resta é o profeta de Deus discernir agora como, de forma prática, em ação, ele deve responder ao Deus dele naquela situação. Porque chega um momento que agora Jonas se vê nessa incômoda situação em que ele percebe que a segurança de todos depende agora do que ele vai fazer naquela situação. Depende agora da resposta que o profeta vai dar ao seu Deus. E aqui então a gente nota a sétima ironia. Precisamente na solução proposta por Jonas. Diante daquela geral que o Jonas toma dos tripulantes, eles perguntam: o que a gente tem que fazer com você agora então? Vai, fala aí. Ele olha e diz: me matem. Peguem-me e me lancem ao mar. Então notem, o Jonas até confessa a culpa dele no cartório, e ele até admite que ele é o problema daquela situação. Mas nem mesmo naquele momento ele se submete à vontade de Deus, porque o que Jonas tinha que ter falado para os caras era o quê? Vamos dar meia volta porque eu preciso ir para Nínive. Vamos dar meia volta porque eu preciso cumprir a minha vocação. Deus me chamou para fazer algo específico. Por favor, comandante, o senhor pode dar meia volta? Gira o timão aí. 180 graus, né? Isso, 180 graus. Jonas só precisava se converter. Me leva de volta para Nínive, por favor, que vai estar tudo certo. Só que o cara tem a cara de pau de dizer: me matem. Prefiro morrer.
Então, além de indicar um estado de profunda obstinação, pessoal, a sugestão do Jonas é motivada por um interesse duplamente egoísta. Se ele morrer, ele vai estar livre para sempre de ir para Nínive. E se ele for jogado ao mar, a responsabilidade pela morte dele não vai ser dele, vai ser dos caras que jogaram ele no mar. O cara difícil era Jonas. Igual Jonas, eu só conheço 2 na minha vida, eu e você. Cara duro, meu cara, era difícil, teimoso, obstinado. Me mata, porque aí eu nem vou ser culpado de tirar minha própria vida. Por outro lado, aqueles pagãos se recusam. Eles não querem. Eles entendem as consequências. Eles se recusam a seguir o plano desse profeta. Então, o que a gente vê nos versos 13 e 14 é que quando eles ouvem a sugestão do Jonas, o que eles fazem? Não, está amarrado em nome de Jesus, Jonas. A gente vai matar você? Não. Galera, pega os remos, vamos voltar para a terra firme. Vamos devolver esse cara lá, porque ele tem que voltar para Nínive. Quer dizer, os caras se convertem, entre aspas, por ele. Eles convertem a rota por ele. Porque eles não querem matar o profeta de Deus. E aí eles começam a se esforçar, eles remam, começam a ir em direção à terra firme. Você acha que a gente vai sujar as nossas mãos de sangue? Meu amigo, se esse seu Deus mandou essa tempestade para chamar a sua atenção, imagina o que ele vai fazer com a gente se a gente jogar você no mar. Eu sou louco, não sou louco não, mano. Então, nessa que é a 8ª ironia, os viajantes gastam todas as forças que restam para remar até a praia mais próxima, para poupar a vida de Jonas. Eles não querem matar Jonas. Eles não querem matar o profeta de Deus. Jonas está lá porque ele não quer ver os pagãos de Nínive vivos. Mas naquele barco, os pagãos daquele barco se recusam a acabar com a vida do Jonas e eles decidem levar Jonas para a terra. Gente do céu. Esses dias eu me trombei com uma pessoa que não gosta muito de crente. E ele me perguntou, foi uma pergunta sincera. Ele disse, por que os evangélicos gostam tanto de morte? Por que os evangélicos gostam tanto de briga? Por que vocês se odeiam tanto? É a tripulação do barco perguntando para o povo de Deus. É a tripulação do barco mostrando de forma muito paradoxal o que o povo de Deus tinha que estar fazendo. A grande questão, porém, pessoal, é que quem tinha mandado aquela tempestade foi Deus. E quando Deus, isso aqui é lição de vida, tá pessoal? Anota aí, #fica a dica. Quando Deus manda uma tempestade, só Ele pode acalmar. Você pode fazer a dança da chuva, dar 7 voltas, jogar óleo de unção debaixo do capacho da sua casa. Você pode fazer todas as mandingas gospel que está disponível no mercado. Quando Deus manda uma tempestade, só Ele pode acalmá-la. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que o mundo possa fazer. Porque quem mandou essa tempestade foi Deus. Então não tem ato profético, não tem nada, gente, que possa resolver aquela questão. E aquela tempestade tinha chegado a tal ponto que a única saída era, de fato, lançar Jonas para o mar. Eles não iam conseguir sequer chegar em terra seca. E aí, então, o que acontece é que, na ausência de qualquer outra alternativa, finalmente, eles se veem forçados a fazer exatamente aquilo. Só que olha que coisa. Antes de seguir as palavras do profeta, eles relutaram, eles tentaram remar para a terra, não conseguiram. E assim, é o último recurso.
cara, não dá, vamos ter que jogar ele no mar mesmo. Só que antes de jogar ele no mar, acontece a nona ironia. Que nona ironia é essa? A tripulação do barco, formada completamente por pagãos idólatras, ora. Eles dobram o joelho e eles oram. E eles oram, sabe para quem? Para o Deus de Jonas. E eles oram para o Deus de Jonas, pedindo por misericórdia. Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. E tem mais, são esses pagãos que reconhecem a soberania de Deus naquela situação. Ó Senhor, tu sabes por que enviaste esta tempestade sobre nós. Que coisa, meus irmãos. Quem tinha que ter feito essa oração era Jonas, mas essa oração sai da boca dos pagãos que se recusam a obedecer Jonas, que pediu para eles matarem ele. Que coisa. No final de tudo isso, então, a 10ª ironia aqui acontece assim que o mar se acalma. Porque o que o texto vai dizer é que eles de fato oram, e em seguida eles jogam Jonas no mar, e assim que eles jogam Jonas no mar, a tempestade cessa. A tempestade se acalma. Só que quando a tempestade se acalma, o que acontece é que os pagãos temem o Senhor. Você já pensou? Isso aqui é um pensamento assim, que eu acho que, eu não acho que vai acontecer, né? Eu não sou Deus, então eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que não aconteceria. Mas você já pensou? Será que eu falo? Vou falar, eu já falei, vou falar. Já pensou se a igreja sofresse uma disciplina do Senhor assim? A igreja não, né? Os evangélicos, assim, de modo geral, sabe? Se eles parassem de existir e, como consequência, o mundo temesse o Senhor, é um pensamento aterrorizador. Isso não vai acontecer, obviamente. Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, apesar de tudo. Mas é isso que acontece. Quando eles lançam Jonas no mar e a tempestade se acalma, eles temem o Senhor. E no hebraico, literalmente, o que o texto diz é que eles temem o Senhor com grandioso temor. E aí o resultado daquilo é que eles passam a adorar o Deus de Israel. Que retrato mais perturbador, pessoal. Eu fico perturbado com esse retrato. O fim do profeta de Deus representa o restabelecimento da ordem na criação e a preservação da vida e do bem comum. A ordem voltou a se estabelecer naquele barco. Quem diria? Quem diria? Quem poderia ter previsto que esse episódio poderia ter terminado assim? E sabe qual é o ponto mais bizarro de todos até aqui? O ponto mais maluco até aqui é que até agora, Jonas, que é o profeta de Deus, não abriu a boca para orar nenhuma vez. A única coisa que Jonas tem coragem de fazer é pedir: me matem. Se a sua vida, então, virasse uma série, que gênero seria? Se a igreja brasileira hoje se tornasse assunto de filme,
que gênero seria o mais apropriado? E mais, se a vida sua, se a minha vida sua, se a nossa vida como igreja virasse uma série, o que seria dito sobre o mundo que nos cerca? O que seria dito sobre os efeitos que a nossa existência tem, que o nosso chamado como povo de Deus tem, no mundo que nos cerca? Qual é a diferença que a nossa fé em Jesus teria feito na vida das pessoas que nos cercam? Qual? Qual? Eu acredito que esse primeiro capítulo de Jonas, muita coisa do que a gente acabou de falar aqui, descreve e ajuda a gente a refletir sobre os possíveis diagnósticos, sobre as possíveis respostas que a gente daria a esse tipo de pergunta. Só que eu queria amarrar essas 10 ironias que a gente vê nesse capítulo, destacando 2 palavras, que eu queria que você levasse para sua casa nessa semana, para que você pondere. 2 palavras que me vêm à mente quando eu penso nesse trecho na história de Jonas, que representam o resultado da nossa insistência em seguir segundo os nossos próprios caminhos e desejos e prioridades, quando a gente foge de Deus. A primeira palavra é a palavra caos. Caos que decorre da desobediência do povo de Deus. Sempre que eu leio essa passagem, eu fico chocado, pessoal, com o transtorno e o prejuízo causados pela desobediência de Jonas e por sua apatia às circunstâncias em seu entorno. E se você acha que quando a igreja se desvia do chamado que Deus tem para ela, quando o povo de Deus se desvia da sua real vocação, a gente acha que isso é só uma questão do coração, uma questão só, sabe, do sentimento, que Deus vai ficar, Papai do céu vai ficar chateado com a gente e tal. Você muito se engana. Porque quando a igreja insiste em seguir um caminho contrário àquele que Deus propôs para ela, quando o povo de Deus se rebela, foge da presença de Deus em desobediência, o que acontece são prejuízos e transtornos reais na vida real do mundo que nos cerca. Essa é a consequência do pecado desde sempre. Quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus falou para eles não comerem, o que aconteceu? A criação inteira desandou. A ordem inteira do cosmos inteiro de Deus desandou. E é exatamente isso que acontece quando Jonas se vê nessa condição obstinada de rebeldia contra Deus. Para pensar nas cargas, na bagagem que o pessoal precisou lançar para fora do barco por causa daquela tempestade. É desperdício. Olha o transtorno. Eles quase morreram. Então, em sua recusa em cumprir a sua vocação, em obedecer ao chamado de Deus, em proclamar as verdades de Deus, até mesmo para as pessoas que Jonas tanto odiava, Jonas se torna surdo. E ele se torna tão surdo a ponto de não somente ignorar a voz de Deus, como também de não perceber sequer o clamor das pessoas ao seu redor. Jonas se torna um cara completamente desconectado com o seu entorno. Porque ele só está olhando para ele. Ele só está olhando para as suas preferências nacionalistas, político e religiosas. E, gente, que contradição. Porque no ato da criação do universo, o que Deus fez foi colocar ordem no cosmos. Mas agora, o profeta que foi chamado por Deus e que diz para os tripulantes que eu sou temente ao Senhor, se torna um agente de caos, quando abandona a sua vocação de viver à luz do caráter do Criador. E aqui eu queria fazer uma pergunta honesta, sincera para vocês. Vocês acham mesmo? O que vocês acham quando vocês pensam na igreja evangélica brasileira? A igreja evangélica brasileira tem sido agente de ordem ou de caos? Talvez isso seja um sintoma do caminho que a gente está seguindo.
Deus é um Deus que criou todas as coisas e que Ele preserva a criação. Ele ordenou as coisas. Então, a nossa obediência como povo, meus caros, nunca é uma questão privada, eu e Deus, meramente do nosso coração, sabe? Você pode gostar disso ou não, mas a maneira como você responde à palavra de Deus afeta sim o seu entorno, seja para bem, seja para mal. Os pais sabem disso, né? Os pais sabem muito bem disso. Os nossos filhos lembram muito pouco das coisas que a gente fala para eles, mas eles imitam tudo que a gente faz. E meus amigos, às vezes eu vejo meus filhos fazendo umas coisas que eu falo, nossa, eu não tenho nem coragem de perguntar assim, com quem você aprendeu isso, porque eu sei com quem que ele aprendeu. E sabe, um sintoma muito importante de que nós não temos respondido bem a Deus, é que, como Jonas, nós estamos completamente indiferentes com a bagunça que acontece ao nosso redor. Quando nós só estamos preocupados com os nossos interesses tribais, em garantir o nosso. Jonas estava querendo garantir o dele, olha o resultado, o barco inteiro estava afundando. Então a vida de Jonas, pessoal, fez muita diferença em seu entorno. Só que não foi para bem, foi para mal. Porque não dá para o povo de Deus ter resultados neutros. Ou é para bem, ou é para mal. Qual que é a segunda palavra? A segunda palavra é providência. Providência. O mais surpreendente de tudo que a gente viu aqui, desse primeiro capítulo de Jonas, é que mesmo em meio a todo esse caos, mesmo no ápice da rebeldia do profeta, Deus jamais saiu do controle. E isso é muito boa notícia. Absolutamente tudo, pessoal, tudo na passagem obedece a Deus. O mar obedece a Deus, a tempestade obedece a Deus, o sorteio obedece a Deus, o comandante obedece a Deus, os viajantes obedecem a Deus, os ventos obedecem a Deus, tudo obedece a Deus, menos Jonas. E é isso que causa todo o alvoroço. Só que a grande sacada está no avesso dessa realidade. É que a despeito da dureza do coração do profeta, a despeito da minha dureza e da sua dureza, tudo no primeiro capítulo de Jonas obedece a Deus. O mar, a tempestade, o sorteio, o capitão, os tripulantes, os ventos, tudo. Isso significa, meus amigos, que nós podemos sair daqui nessa noite tendo uma certeza. Deus vai cumprir os seus propósitos de um jeito ou de outro. Ele é Deus. Só que nesse processo, Deus vai nos lembrar de que não dá para fugir da sua presença. Não dá. Então a pergunta que a gente precisa fazer à luz disso é se realmente vale a pena a gente continuar agarrado, se apegando a agendas que não correspondem com os interesses de Deus. E a gente se apegar aos nossos interesses. Se vale a pena a gente insistir em caminhar na direção contrária daquela proposta por Deus. Deus vai cumprir os propósitos dele. A pergunta que Deus faz para a gente é se a gente quer com ou sem tempestade. Você quer com ou sem emoção, né? Quando vem uma rampa assim, eu falo aos meus filhos, quer com ou sem emoção, né? Pergunta besta, óbvio que eles sempre falam, com emoção, né? Aí você dá aquela aceleradinha, Deus pergunta, vocês querem com ou sem tempestade?
com ou sem afogamento. Em suma, então, pessoal, quando a gente está no olho do furacão, a passagem de hoje nos convida a considerar, de novo, assim como fez na passagem que a gente falou no mês passado, o livro de Jonas nos convida a considerar se não estamos agindo como Jonas. Será que não estamos recusando servir a Deus como Deus de fato é? Não aquele Deus que cada um de nós constrói no nosso coração, segundo os nossos interesses políticos, religiosos, segundo as nossas ambições pessoais, segundo os nossos desejos de vitória e conquista e tudo mais. O Deus de verdade. Será que não temos recusado servir esse Deus? E, gente, eu acho que vai ficar cada vez mais urgente a gente fazer essas perguntas. Eu não sou comentarista político, não sou profeta nem filho de profeta, mas à luz do livro de Jonas eu consigo ver a escrita na parede. A situação da igreja evangélica brasileira só vai piorar. E está começando lá nos Estados Unidos. E a gente adora importar os ídolos, os bezerros de ouro dos Estados Unidos. Vai piorar. A igreja evangélica brasileira está dando todos os indícios de que vai se obstinar ainda mais nessa crença pagã, idólatra, infernal, demoníaca, de achar que a nossa salvação virá de projetos políticos. Então a questão é se a gente vai ser, nesse contexto, se essa igreja, a Livres Church, se cada um de nós aqui reunidos, a questão é se nós seremos fomentadores do caos ou promotores da verdade e da graça de Deus. Então Deus queira, meus irmãos, que nós não precisemos ser lançados para fora do barco. Vamos curvar a nossa cabeça? Vamos pedir a misericórdia de Deus e ajuda? Senhor, nos ensina a discernir aquilo que o Senhor tem feito em nossos dias. Nos ensina a enxergar o caminho que o Senhor mesmo desbravou de forma definitiva em Jesus Cristo, para que o teu povo pudesse participar dos teus propósitos e cumprir a nossa vocação. Faça de nós, faça dessa igreja uma igreja que ouve o Senhor e que obedece o Senhor e que, porque faz isso, fomenta a ordem, que faz a diferença no nosso entorno para o bem. Que seja sem tempestade para nós, Senhor. E para isso dá a nós corações obedientes, corações prontos para te seguir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.